em prol dos professores, em prol das crianças. Ontem mesmo nós tivemos também uma formação enquanto diretores na Secretaria de Educação, junto com a Brigada Militar e o Concentro, referente aos protocolos que já estão sendo discutidos e estabelecidos. Só que esses protocolos realmente eles não nascem do dia para a noite, eles não nascem de apenas em uma audiência, eles também levam tempo para serem construídos. E a gente toma isso como exemplo, os países, os outros países, os países que a gente até vem citando, são anos de construção, são anos de discussão, são anos estudando as medidas mais eficazes. Vai existir uma medida mais eficaz? Não vai, mas vão existir estratégias que, quando elas estão juntas, elas estão acontecendo. Existe uma discussão, existem várias instâncias, vários setores aqui discutindo, aí sim, nós estamos falando em algo que realmente poderá se assentar no nosso município. Nós até estávamos conversando que, estudando medidas alternativas, possibilidades, de repente a gente deveria sim estudar a construção de um plano de segurança para as escolas, com medidas de pequeno, de pouco prazo, de médio prazo e de longo prazo. Por quê? Porque realmente não vai ser da noite para o dia, mas esse movimento ele está acontecendo. E esse movimento ele também precisa, como disse o promotor Vinícius, como disse também o vereador Dini, a gente também, e o pastor Gerson, muito bem citado, sim, nós precisamos envolver mais ainda as comunidades, a gente precisa envolver mais ainda as famílias, porque a escola não pode se tornar novamente um presídio. Isso também seria um retrocesso mediante a todos os avanços e discussões em prol de uma educação de qualidade. Então a gente sim permanece atuando, a gente tem que sempre lembrar que nós somos educadores e professores, nós não somos parte da brigada, nós não somos técnicos em segurança, mas ao mesmo tempo, todos nós precisamos dessa formação em segurança. A gente precisa, assim como foi no tempo da pandemia, a gente precisa saber que existe um protocolo de segurança e que cada um de nós está sendo capacitada à medida que as discussões estão avançando, à medida que os setores estão dialogando, nós estamos nos capacitando em si, nesses protocolos de segurança, porque ele não é apenas para os ambientes da escola, mas eu acredito que ele é para todos os ambientes da nossa vida. Isso era o que eu tinha para contribuir nesse momento. Muito obrigado. A próxima inscrita aqui é a dona Ingrid. Dona Ingrid, a senhora tem 5 minutos. Boa noite para todos. Boa noite, doutor Vinícius. E todos, não vou mencionar o nome de todas as pessoas, senão vou perder meus minutos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes. Achava que ia ter mais pessoas interessadas nessa audiência pública que trata de um assunto tão importante que são nossas crianças, adolescentes e, por que dizer, até nós idosos aqui, porque estamos todos envolvidos nisso. E o que eu tenho a dizer é que o principal, não sei bem o que o doutor Vinícius já falou, o doutor também já explicou tudo, o pastor também, o que eu acho assim, no nosso tempo, ou no meu, quando era criança, nós tínhamos outra educação e era em casa. Claro que para mim o pior hoje o que está acontecendo é o uso desse pretinho que eu falo, desse celular, que crianças de 2, 3 anos sabem muito mais do que eu não sei, não passo do WhatsApp. Então, o que eu peço para os pais e mães, que cuidem e verifiquem o que as crianças estão levando para a escola. Dê um pouco mais de tempo para ele conversar, como no tempo nosso, ler livros. E nunca ninguém levantou um dedo para um professor e se, meu Deus, se honrava o nosso país com todo o coração. Era o Brasil o melhor país do mundo. Eu hasteava a bandeira, cantava o hino, fazia fila e nunca ninguém tinha
né, cidadania, que hoje quase ninguém mais nem sabe o que é ter. O principal que eu peço é só isso, é cuidado em casa, os pais verificar, conversar com as crianças e nas escolas também, já como o senhor aí falou também, então, tem que ter uma explicação, não só pelos rádios ou pelos meios de comunicação, pessoalmente, até vocês têm que aparecer nas escolas para explicar para as crianças desde pequenos o que é ser cidadão, o que é ter respeito para o próximo, não só para os pais, como para o vizinho, para todos, para o ser humano. Poucas crianças sabem disso hoje. Eles não têm essa noção porque os pais não ensinam. E o dever, como o doutor já falou, não vou entrar em muitos detalhes, o dever não é da escola. A escola é para ensinar e as crianças têm que ter educação em casa. E aí você, quando é que um adolescente vai entrar para uma droga? Foi porque ele foi falta de carinho, de atenção. Então, hoje em dia, ninguém mais precisa entrar por um mau caminho se ele tiver uma orientação segura em casa, o carinho dos pais. É isso que eu peço para todos. Teria muito o que falar, mas como já foi explicado tecnicamente, e que esse negócio de botão de pânico parece que não vai resolver, é como o senhor falou também. Tem outros assuntos, e como também não vai ter um policial para cada. Então, começa em casa, o principal, olhar as mochilas das crianças para ver o que estão levando. Não é só ver se tem lanchinho, ver e acompanhar as lições das crianças. Gente, desculpa, eu gostaria de falar mais, mas eu sei que a parte técnica já foi toda explicada. Então, só que eu peço para vocês que estão assistindo aqui, cuidem dos seus filhos, dos seus netos, e informem eles o que é a vida. A vida não é simplesmente ficar batucando naquele celular para ver essas atrocidades que aparecem. E se os pais não tomam conta do que os filhos veem, quem é que vai saber? Não é o professor que vai ficar olhando o celular para ver o que está acontecendo. Desculpa se eu estou falando assim, é que eu já estou com uma faixa etária, que eu já passei por tudo isso, e com a graça do bom Criador, tivemos uma educação singela e própria, de respeito e de amor ao próximo, e principalmente respeito aos nossos professores, aos nossos pais, avós. Isso que eu peço, e a autoridade também. Desculpa se eu não falei boa tarde para vocês, tá? Mas obrigada por todos, tá? Que Deus o abençoe. Muito obrigado.